Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você já abriu a Bíblia para ler e de repente você leu, e chegou no final e você pensou, não entendi nada. Já aconteceu isso com você? Se você já passou por isso, fique tranquilo porque você não está sozinho nessa não. Muita gente, mas muita gente mesmo passa por isso. E por uma razão que muitas das vezes a pessoa nem sabe. O que acontece, queridos? A Bíblia, se ela for lida de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem que a pessoa procure saber o contexto que está ali escrito, a pessoa não vai entender. Então hoje eu quero te mostrar duas coisas assim muito legais para que você possa, sabe, na hora da leitura, entender o que está escrito ali. Eu creio que o que eu vou falar hoje vai destravar de verdade, sabe, todo o teu entendimento bíblico. Eu tenho certeza disso. Fique comigo porque esse vídeo vai te ajudar demais a compreender cada passagem bíblica, cada versículo da palavra de Deus. A partir de hoje você vai começar a ler a Bíblia de uma maneira assim muito diferente. E mais do que isso, você vai entender muita coisa que você antes não entendia. Olá, queridos, a paz do Senhor, meu nome é Miguel Atalaia, sejam muito bem-vindos a mais uma ministração aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você que está assistindo esse vídeo agora, como que você vai fazer para ler a palavra de Deus, e não só ler, mas entender o que está escrito de uma maneira assim, muito gostosa, de uma maneira muito compreensível. Por quê? Porque eu vou mostrar alguns exemplos de como que você vai fazer isso na prática. Sabe, amados, a Bíblia ela está disponível para qualquer um. Qualquer um de nós podemos entender o que está escrito. Não é necessário a gente ser teólogo, ser formado em ciências religiosas, para que a gente possa absorver aquilo que Deus deixou para todo mundo. Não é necessário nada disso. Tanto que a palavra de Deus ela vai esclarecer sobre isso de uma maneira assim muito interessante. Eu vou te convidar agora a ler comigo o que está escrito lá no Salmo 119, versículo 130. Vamos ler comigo. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Aleluia, aleluia. Foi isso que eu falei, queridos. Olha aí. Você viu o que a própria Bíblia diz? Dá entendimento aos simples. Ou seja, Deus não complicou a palavra, Deus não deixou algo que a gente não possa entender. Sabe, a Bíblia ela deve ser lida com um pouco de atenção e mediante a duas coisas que eu quero compartilhar com você. Eu vou mostrar agora, sabe, nesse momento aqui, duas coisas muito, mas muito interessantes que você vai aplicar na hora da leitura. Para que você possa entender de verdade o que Deus quer falar, o que Deus quer revelar na hora que você estiver lendo. Eu vou ser bem objetivo, vou ser bem direto, e eu creio que você vai sair desse vídeo hoje aplicando isso na tua próxima leitura. Amém? Então vamos comigo. A primeira coisa que você vai fazer, eu sempre falo, quando eu falo de leitura bíblica, é que você, antes de ler a palavra, você vai orar ao Senhor. Exatamente isso. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá entendimento do que está aqui dentro, amados. Isso é que vai fazer toda a diferença na compreensão da palavra. É o Espírito Santo que nos revela aquilo que Deus quer falar conosco. Se não fosse assim, sabe, Jesus não teria dito lá em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Aleluia! Aleluia! Queridos, não há ninguém melhor, sabe? Não há ninguém mais certo para nos ensinar a palavra de Deus do que o Espírito Santo. Então, antes da gente sentar para ler, a gente tem que orar ao Senhor. Porque é naquele momento da leitura que o Espírito vai revelar o que está escrito ali. A gente vai, sabe, perceber dentro do coração o que Deus está querendo falar. Isso é promessa dele. Tanto que ele diz na palavra dele, clama a mim e eu te mostrarei coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem.
Então, eu digo para você, sabe, sem sombra de dúvidas, antes de você começar a leitura, faça uma oração. Diga assim: Senhor, me mostra, Pai, me mostra. Eu vou agora ler a tua palavra, me dê entendimento daquilo que eu estiver lendo, Senhor. Pronto, você já orou a Deus. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Agora você vai passar para o segundo passo, e mais nada, só isso. Agora você vai meditar na palavra. Aleluia! Talvez você esteja se perguntando assim, mas o que é meditar na palavra? É agora que a gente vai entender isso na prática, meu querido. Presta atenção. Meditar na palavra é quando a gente estiver lendo a palavra de Deus, a gente vai ter que fazer 3 perguntas. Para quem? Para o texto que a gente está lendo. Que perguntas? Primeiro, qual é o contexto que eu estou lendo? Que contexto é esse? Ou seja, eu preciso ver que contexto é aquele que eu estou lendo. Eu vou daqui a pouco explicar isso com um exemplo bem claro para vocês entenderem. Segundo, qual a intenção desse texto? Ou seja, o que Deus quer revelar aqui nessa leitura? E terceiro, o que isso que eu estou lendo vai trazer de mudança na minha vida? São essas 3 perguntas que você vai fazer. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está lá em Êxodo 14. Êxodo 14, ele vai falar da travessia do Mar Vermelho. O povo tinha saído do Egito, eles estavam escravizados no Egito e de repente o povo vai peregrinar no deserto para ir até a Terra Prometida. E a Bíblia diz que num determinado momento, onde eles estavam ali caminhando naquele percurso no deserto, eles perceberam que o exército egípcio estava vindo atrás deles por ordem de Faraó. Eles estavam com carros de guerra, eles estavam com armas e perseguindo o povo de Deus. E aí a palavra, ela vai dizer que eles ficaram muito amedrontados com aquilo, eles ficaram apavorados. E eles não podiam continuar mais caminhando, por quê? Porque na frente eles tinham um impedimento, era o Mar Vermelho que estava na frente deles. E Moisés, comandando aquele povo, entrou numa situação onde ele pensou, falou, o que eu faço? E ele então, nesse momento, ele foi falar com Deus a respeito daquilo para que Deus desse um livramento para eles. Sabe o que Deus respondeu? Deus virou para Moisés e falou, por que você está pedindo ajuda para mim nesse momento? Fala para eles que marchem, que continuem em frente. Só que na frente tinha o Mar Vermelho, queridos. E Deus complementou, falou assim, você não tem um cajado na tua mão? Você vai pegar esse cajado, você vai levantar ele sobre as águas do mar, e você vai apontar esse cajado para o mar, e você vai ver o milagre acontecer na tua frente. E Moisés, então, diante dessas palavras, o que ele fez? Ele foi à frente do povo, levantou o cajado, e na hora que ele levantou o cajado, o Mar Vermelho, aleluia, se dividiu em 2 partes, e o povo marchou, e o povo continuou marchando. E aí eu te pergunto, qual o contexto dessa passagem bíblica? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A gente leu todo o capítulo, e agora? Qual o contexto? O contexto é que o povo estava escravizado no Egito, e eles estavam indo rumo à Terra Prometida, e eles encontraram um obstáculo no meio do caminho. E aí? A segunda pergunta, qual que é a intenção dessa passagem bíblica? O que Deus quer revelar aqui? Vamos parar para pensar. Um obstáculo na frente. Queridos, Deus está revelando que tem momentos que a gente tem que agir. Por mais absurda que pareça a situação que a gente está passando. Deus falou para eles, marchem, não pare, marchem, vão em frente. Ou seja, obedeça sem questionar, vão em frente. Eu falei para vocês que tem uma terra prometida, está esperando vocês, então não fiquem duvidando, marchem. Perceba, queridos, Deus quis mostrar que ele abre caminhos onde não tem caminho. Como é que vai abrir um caminho no meio do mar? Deus não tirou o mar de lá, mas Deus abriu um caminho. Deus mostrou que estava com eles. Deus estava com eles o tempo todo, é isso que a gente tem que enxergar no texto. O Senhor interviu naquela situação. Ele mostrou que ele estava no controle. Eu estou aqui, só marchem, só vão em frente. Sabe, a gente tem que entender o que o texto está querendo nos mostrar.
E aí, qual é a aplicação disso para a minha vida? O que eu posso trazer isso como exemplo para a minha vida? Como que eu posso pegar essa passagem bíblica e trazer na realidade dos dias de hoje? Eu começo a pensar, qual é a situação que eu estou enfrentando na minha vida que parece que não tem saída? Parece um obstáculo. É nesse momento que você vai pensar nos problemas que você de repente está passando. Eu não consigo mais caminhar, parece que eu não vou conseguir, parece que eu não vou chegar lá. E aí? A hora que você for clamar ao Senhor, o que o Senhor vai responder para você? Continue! Eu estou contigo! Eu arrumo um jeito para você atravessar esse problema. Muitas das vezes Deus não tira o problema, assim como Ele não tirou o mar dali. Mas Ele arrumou um meio daquele povo passar por aquela situação. Deus abriu o mar e de repente Deus vai abrir uma situação para que você passe por esse problema. Isaías 41:10 fala, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento com a destra da minha justiça, diz o Senhor. Queridos, é nesse momento que você vai entender que você pode dar um passo a mais, sabe, diante dos problemas que você tem enfrentado. Por quê? Porque é através desse texto que você começa a conhecer de fato quem é o teu Deus. Você está entendendo que o teu Deus é aquele que faz abrir caminhos nos lugares mais improváveis. E se o caminho não se abrir, o Senhor vai fazer você andar de outra forma. Nem que seja sobre as águas, Ele vai fazer você andar. Sabe aquele momento que você achou que fosse o fim? Com Deus não é o fim. Isso é meditar, queridos. Isso é você trazer um exemplo da Bíblia para a tua vida. Sabe, isso é você se perguntar qual o contexto. De repente, na hora da leitura, você nem acha o contexto. Vamos supor, você está lendo ali um capítulo, você não sabe nem do que se trata, não tem problema. Vai para a próxima etapa. O que essa palavra está querendo me revelar? O Espírito vai te revelar. Você vai entender. Você vai saber o que Deus está querendo falar com você naquela passagem. Mas você tem que parar para meditar naquela passagem. Por quê? Porque é isso que vai trazer a aplicabilidade real para a tua vida. Amém? Esse foi um exemplo de uma passagem, ou seja, de uma passagem bíblica inteira, um capítulo. Mas agora eu vou dar um outro exemplo, para que você possa aplicar, por exemplo, na tua vida um versículo. Não precisa ser um capítulo todo, apenas um versículo isolado. Vamos imaginar que você está lendo Eclesiastes 3, versículo 1. O que fala? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia! Primeira pergunta, qual é o contexto desse versículo? É um versículo de sabedoria, queridos. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes, ele é um livro que fala de sabedoria. Ele é o livro da sabedoria. E a segunda pergunta, qual que é a intenção desse versículo? O que Deus quer revelar nesse versículo de Eclesiastes 3:1? Deus quer ensinar que a vida é feita de momentos, é feita de ciclos que se alteram. É isso que a palavra está falando. Para cada momento tem uma situação específica que a gente vive. Para cada momento tem uma realidade. Ou seja, para tudo tem a sua hora certa, amados. O que essa palavra está querendo revelar? Que Deus ele não se atrasa. Deus ele trabalha dentro de um propósito para cada momento nas nossas vidas. E aí, qual é a aplicabilidade disso para a minha vida? Como é que eu trago isso para a minha vida? O que esse versículo vem mudar, sabe, no meu pensamento? Ele vem mexer no meu entendimento, sabe, do porquê certas coisas acontecem e porquê certas coisas não acontecem no tempo que eu espero. Ou seja, esse versículo ele vem para me trazer paz no coração, amados. De repente algo ainda não aconteceu na minha vida. Aí eu começo a pensar, é porque tem um propósito. Para tudo tem o seu tempo certo. De repente é tempo de eu esperar. É um tempo de espera, onde Deus vai me ensinar alguma coisa. Você está entendendo?
De repente é um tempo de eu plantar. Não, por enquanto ainda não, mas eu vou plantar sementes, porque um pouco mais à frente eu vou colher. De repente é tempo de eu lutar. Deus quer que eu, sabe, que eu lute, que eu, sabe, enfrente uma batalha ali, porque alguma coisa Ele vai me ensinar com isso. Mas um pouco mais de tempo, eu vou ver o triunfo, vou ver a glória, a vitória que Deus vai estabelecer sobre a minha vida após aquela luta. Sabe, amados, a palavra de Deus, ela nos ensina que para cada momento tem um tempo determinado. E é isso que vai gerar em nós uma paz tão grande. Por quê? Porque a gente, sabe, vai tirar de dentro de nós aquela cobrança, sabe, de tem que acontecer aquilo. Sabe, aquela ansiedade, isso vai sair, sabe, de dentro da gente. Quando a gente entende, sabe, esse versículo de Eclesiastes 3:1, a gente começa a ver a vida com outros olhos, a gente começa a pensar de forma sábia, a gente começa a confiar no tempo de Deus. Amém? Então eu digo para você, se você entendeu como que você deve fazer a leitura da Bíblia, ou seja, parando para meditar, para pensar, o que o texto está me falando, qual o contexto, o que Deus quer me ensinar aqui, o que isso serve para a minha vida. A hora que você começar a ler dessa forma, meditando, parando para refletir, aí você vai entender o que o Salmo de número 1 diz. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a palavra continua dizendo, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita, olha o que eu estou falando, é o que a gente está vendo hoje aqui, ele medita de dia e de noite. Aleluia! O prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele medita, ele pensa, ele reflete, ele faz perguntas para o texto. É isso que Deus quer te ensinar nesse dia. A Bíblia não é para você ler corrido, sabe? Abrir, passar os olhos e lendo. Não! A Bíblia é para você meditar. É para você entender o que está escrito ali. Eu creio que a partir de hoje você vai ler a palavra de Deus de uma maneira diferente. Eu creio. Eu creio que você antes da leitura vai parar para orar. Sabe, você vai pedir ao Espírito Santo que te dê entendimento. Ou seja, é o Espírito quem nos mostra o que Deus quer falar ali naquele texto. Se você começar, sabe, a ler meditando, você vai ver que a tua leitura vai ficar muito mais prazerosa. Você vai, sabe, compreender que a palavra de Deus realmente ela é viva. Por quê? Porque você vai extrair do texto o verdadeiro significado, sabe, daquilo que Deus quer ensinar, daquilo que Deus quer revelar. Se você está sentindo, sabe, nesse momento, o desejo de ler mais a palavra, se você está sentindo que é para você parar e meditar no texto e aguardar o Espírito falar dentro de você o que aquilo está querendo dizer, se você quer realmente entender essas escrituras a ponto de você ter argumentos para você falar de Jesus para outras vidas, se manifeste aqui nos comentários. Escreva assim, eu vou meditar na palavra a partir de hoje. Escreva! Aleluia! Escreva, eu vou começar a ler de um jeito diferente. Aleluia! Isso vai mudar tudo na tua vida, meu querido. A tua leitura vai ser muito, muito mais prazerosa. Sabe? De repente, compre uma Bíblia na linguagem de hoje, porque ela é mais fácil de entender, de compreender. Você vai ver que você vai conseguir absorver tudo que você estiver lendo. Dessa forma que eu expliquei hoje. Sabe, primeiro, qual o contexto? Segundo, o que Deus quer falar aqui? Terceiro, o que eu posso trazer disso para a minha vida? Deus vai falar ao teu coração. Sabe, eu não consigo nem explicar para você o quão prazeroso é a gente ler a Bíblia desse jeito. Se você fizer assim, você vai ser capaz até de montar um esboço de pregação para que você possa, de repente, no momento de oportunidade na tua igreja, pregar a palavra de Deus, falar alguma coisa que Deus, sabe, falou ao teu coração, compartilhar com os irmãos. Vai ser bênção demais. Você vai ver. Você vai experimentar o que é de verdade receber a palavra de Deus revelada dentro de você.
Por quê? Porque Deus quer a todo momento falar conosco. E Ele fala conosco por meio dessa palavra. É por isso que essa palavra é viva, queridos. Muitas das vezes a gente está passando por situações e a gente precisa que Deus fale com a gente. E o meio que Ele mais usa para falar conosco, queridos, é através da palavra dEle. Você vê que às vezes a gente está andando, tem um versículo lá na traseira de um caminhão e Deus está falando com a gente. Imagina quando a gente para meditar. Imagina quando a gente para dar espaço para o Espírito falar dentro de nós. Porque Ele fala, o Espírito Santo fala. Ele vai falar com você também. Em nome de Jesus. Queridos, eu lancei um e-book chamado Descobrindo Meus Dons Espirituais. Esse e-book tem sido uma bênção maravilhosa. Eu tenho recebido muitas mensagens de irmãos que baixaram o e-book e estão compartilhando, sabe, aquilo que acharam do e-book, dizendo que a leitura é muito boa, que está aprendendo, que está descobrindo os dons. É uma coisa que realmente as pessoas estão amando. Ele é todo ilustrado, ele é simples, é uma leitura muito gostosa. E eu explico detalhadamente os 19 tipos de dons espirituais que Deus derrama sobre cada um de nós. Eu explico, inclusive, de forma detalhada, com exemplos, cada um deles. Lá tem um capítulo que mostra quais são os 5 passos para você descobrir qual que é o teu dom espiritual. E você baixando, junto você vai receber um outro e-book muito bom também, chamado A Força da Fé, onde você vai aprender como ativar a tua fé dentro do teu coração. Ou seja, lá tem 50 versículos bíblicos que falam sobre fé, e que você, através desses versículos, com exemplos, você vai saber interpretar esses versículos de modo que a tua fé vai ser ativada de uma maneira assim como você nunca viu. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa ir lá, clicar, ir lá e conhecer, tá bom? Amados, toda terça, quinta e sábado nós temos um encontro marcado aqui no canal, com mensagens novas, com ministrações novas, que vão abençoar demais a tua vida. Então, se você não é inscrito, se inscreva, para que você não perca nenhum vídeo que vai sendo postado aqui. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que você, a partir de hoje, possa ler a palavra de Deus com desejo, sabe? De saber cada vez mais aquilo que Deus quer falar com você, de você entender o que está escrito na palavra e que através dessa leitura você possa ser poderosamente transformado por esse Deus que quer tanto te transformar. Essa palavra aqui é o nosso norte, é a nossa direção. E eu creio que a partir de hoje você vai entender essa palavra como nunca antes. Essa é a minha oração em teu favor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.